Josué 9, a partir do versículo 1. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Israel. E os moradores, para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho, velhos e rotos e remendados, e nos seus pés, sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez uma aliança com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Até aqui, os irmãos podem sentar-se. Eu não vou aqui novamente comentar sobre isso, porque no domingo passado e na quarta-feira retrasada, eu já falei sobre isso. Que recentemente eu fui enganado, e comigo toda a igreja, por alguém que parecia querer fazer uma aliança com a nossa igreja. E durante mais de 1 ano, nós enviamos dinheiro para essa pessoa. Mas nós estávamos sendo enganados. E essa semana, depois de mais alguns fatos que aconteceram, agora eu não tenho mais nenhuma dúvida disso. E o texto que nós lemos foi sugerido para mim através do tio da minha esposa, que entrou em contato comigo essa semana. Ele não é da nossa igreja, mas ele é um seguidor
do Facebook da nossa igreja. E ele entrou em contato comigo perguntando se eu conhecia essa mesma pessoa que durante mais de um ano nos enganou. Porque essa pessoa havia entrado em contato com ele pedindo dinheiro. E a esposa dele tentou enviar e não conseguiu. E ele então entrou em contato comigo para perguntar se eu conhecia e se eu sabia como enviar esse dinheiro para o exterior. E eu disse o que vocês já sabem, a história que eu já contei aqui. E ele me disse assim: Pastor Alan, isso me faz lembrar de Josué capítulo 9. E vocês sabem que eu sou apaixonado pelo Novo Testamento. E por conta disso, apesar de eu já ter lido o Velho Testamento várias vezes, em vários pontos, eu não tenho na minha memória muitas histórias do Antigo Testamento, mas todas elas são importantes. O apóstolo Paulo disse que essas histórias do Antigo Testamento foram preservadas para nós, com o propósito de que nós não cometêssemos os mesmos erros do passado. E o que eu encontrei em Josué capítulo 9, foi o relato de como Josué, servo de Deus, homem de Deus, a quem o próprio Deus colocou na liderança do seu povo Israel, para que no lugar de Moisés, eles pudessem entrar na terra prometida em Canaã. O texto relata como o próprio Josué e com ele todo o povo de Israel foram enganados por um povo, o povo de Gibeão, os gibeonitas. Os gibeonitas são um dos povos que Deus havia ordenado a Israel eliminar quando entrassem na terra prometida. O Senhor Deus deu essa determinação, que na terra prometida haviam povos que adoravam falsos deuses, povos que rejeitariam o verdadeiro Deus, povos que não teria razão alguma para continuar sobre a face da terra. E o próprio Deus manda que Israel os eliminasse. E nós temos essa determinação em Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio diz assim, capítulo 7, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus, é a ordem de Deus para Josué, é a ordem de Deus para Israel, quando entrasse na terra prometida. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Elas tinham que ser exterminadas. E Josué já tinha exterminado 2 nações. Eles já tinham exterminado Ai, 2 povos, melhor dizendo, os povos de Ai e a grande Jericó, com suas muralhas. Primeiro Jericó, depois Ai. E quando os gibeonitas ficaram sabendo disso, eles que eram do grupo dos heveus, quando os gibeonitas souberam que eles eram a bola da vez, compreendem? Josué vinha com seu exército, com todo o poder de Deus, para eliminar aquelas nações que estavam disseminando o mal, a perdição, a adoração ao diabo. Quando Josué veio contra essas nações, os gibeonitas temeram, tiveram medo. Sabiam que eles não teriam como resistir a um povo que havia eliminado o povo de Jericó, que era uma forte cidadela. Então, os gibeonitas tiveram uma ideia. Como diz o versículo 4 na versão atualizada, usaram de estratagema
E essa palavra estratagema no hebraico, é o hebraico ormá, significa também astúcia, esperteza. Então eles usaram de esperteza, eles usaram de astúcia para enganar os israelenses e os israelitas. E como foi que eles fizeram? No que consistiu esse estratagema? Em primeiro lugar, usaram de falsa aparência. Veja comigo o versículo 4 e 5. Usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Ou seja, eles colocaram roupas velhas, gastas, sapatos gastos, pão bolorento, para quê? Para enganar, para usar de uma aparência de um viajante longínquo, quando na verdade eles eram a cidade vizinha, caminhada do quê? De um dia no máximo. Mas eles usaram de astúcia. Em segundo lugar, fingiram ser embaixadores de uma terra distante. Olha o versículo 6. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Porque se Josué soubesse que eles eram um povo da terra de Canaã, Josué não poderia fazer aliança com esse povo. Por quê? Por causa da ordem de Deus que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 7. Agora, se esse povo dissesse que eram de uma terra distante, eles estariam livres de serem mortos. Somos de uma terra distante, faça aliança conosco, né? No versículo 7 e 8, nós encontramos outra falsidade. Eles dissimularam ser submissos. Veja comigo, versículo 7. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. Se fizeram de submissos, se fizeram de dispostos a seguir a doutrina que eles ensinassem, né? Mas por interesse. Em quarto lugar, fingiram querer adorar a Deus. Veja o versículo 9 até o 11. E lhe responderam: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Mentira. Porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dize-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Eles mentiram, dizendo que queriam servir o mesmo Deus. O seu Deus será o meu Deus. Mentira. Tudo que eles queriam é serem poupados do assassinato, da morte. Eu não vou chamar de assassinato uma guerra, porque na guerra não há assassinato, né? É diferente. Então, e em quinto e último lugar, eles forjaram provas aparentemente convincentes. Forjaram. Versículo 12. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas. Olha que mentira. Quando a gente pegou esse pão, ele estava quentinho, cheiroso, né? Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. Ei-lo aqui agora, seco, bolorento. Olha aqui como é que ele está. Olha aqui o pão.
Mentira! Já era um pão velho que eles pegaram para enganar, né? Versículo 13: e estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos, e essas nossas roupas e sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. E isso bastou para convencer Josué de que o que eles estavam falando era verdade. Como também para mim foi o bastante as fotos que eu via lá, enviadas para o meu e-mail, se dizendo de Moçambique, certamente eram de lá mesmo, para me convencer, para me fazer ficar com dó, com pena, e não somente a mim, mas a todos vocês. A mesma coisa fizeram os gibeonitas. Tenham pena de nós, olha como somos coitados, viemos de longe, olha aqui nosso sapato, nossa roupa, o pão cheio de bolô, faz aliança conosco, nós queremos servir o teu Deus. E o que aconteceu então? Versículo 14: então os homens de Israel tomaram da provisão deles, ou seja, alimentaram aqueles homens, ajudaram aqueles homens, e não pediram conselho ao Senhor. E não pediram conselho ao Senhor. Josué se precipitou em acreditar no quê? Nas aparências, nas palavras, e não pediu conselho ao Senhor. Será que nós também não agimos assim, irmãos, ao longo da nossa vida? Será que eventualmente nós também não somos enganados? Não tomamos decisões precipitadas, baseados nas aparências? Não pedimos a direção, o conselho de Deus? Não temos a paciência de esperar Deus nos responder, e nos apressamos em fazer acordos, alianças, pactos, sociedades, mudanças de emprego, de cidade, de igreja, até de casamento, sem pedirmos a direção de Deus, o conselho de Deus. Será que nós também não cometemos o mesmo erro que Josué cometeu? Só que Josué só cometeu esse erro uma vez. Ele aprendeu a lição. Será que nós somos inteligentes, sábios ou tolos? Qual a diferença, pastor? O inteligente, ele aprende com seu erro e não erra mais. Ele aprende com o seu erro, e não erra mais, naquilo pelo menos, que ele aprendeu a lição. O tolo, ele erra e não aprende, erra e não aprende, erra e não aprende, está sempre cometendo o mesmo erro, porque ele é um tolo, destinado ao inferno, porque não tem pessoas tolas no céu não. E o sábio dá ouvidos ao conselho de Deus. O sábio nem precisa errar. O inteligente aprende com o próprio erro. O tolo não aprende com o próprio erro, mas o sábio não precisa errar. Ele aprende com o erro dos outros. Ele aprende com o erro dos outros que está, por exemplo, aqui no Antigo Testamento. Paulo diz que esses textos foram escritos para que nós não errássemos, para nos servir de exemplo. E pelo meu esquecimento de textos como esse, foi que eu errei. Foi que eu não consultei o Senhor. Foi que eu me deixei levar pelo meu coração. O meu coração ardia e sempre ardeu para ajudar o próximo, vocês sabem disso. E aí me chega aquele e-mail, nós nos identificamos com a sua igreja tem uma doutrina maravilhosa, a sua igreja é uma igreja fiel à palavra de Deus, nós queremos ser da sua igreja. Nossa, mexeu com o meu orgulho, né? Eu sou o pastor dessa igreja, então eu quero que eles sejam. Nossa, que maravilha ter uma igreja lá em Moçambique, bíblica cristã.
mexeu comigo. Olha aí nossas fotos, olha só como a gente precisa de ajuda. Agora me pergunte se eu consultei o Senhor. Se eu dobrei o meu joelho e disse: Senhor, isso é mesmo para eu fazer? É mesmo a tua vontade, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Não, eu não fiz isso. Eu segui o meu coração. O meu coração dizia: vá em frente, ajude. Precisam de ajuda? Ajude, vá em frente. Ajude, manda dinheiro para eles, ajude. E eu segui meu coração. Mas vocês não pensem que Deus nos deixou no erro. Ele tentou nos alertar. Tentou nos alertar. Por exemplo, o pastor Robson, ontem, me lembrou de um sonho que ele teve e me contou há quase um ano atrás. Ele nos contou na reunião de pastores, ele disse: eu tive um sonho essa noite muito interessante, eu acho que deve ser um aviso de Deus. E ele disse que sonhou com uma serpente venenosa, e ele ouvia o nome da serpente, Mamba Negra, o nome da serpente, Mamba Negra. E ele disse que nunca tinha ouvido aquele nome, apesar dele ter estudado sobre serpentes, ele não tinha ouvido aquele nome. E ele entrou, quando ele acordou, assim que ele acordou, ele buscou na internet, escreveu lá, Mamba Negra. O que é isso, Mamba Negra? E apareceu que é uma serpente perigosíssima, cujo veneno é mortífero, mata em questão de horas. E qual a origem desta serpente? África. E qual a nação da África de origem dessa serpente? Moçambique. O pastor Robson teve esse sonho, nos contou esse sonho, e nem assim nós oramos, perguntando se era a vontade de Deus. É incrível, irmãos. É impressionante. Se isso acontece com pastores, se isso aconteceu com Josué, por que não pode acontecer com você também? Por que você também não pode ser enganado? Será que você é melhor do que Josué? É melhor do que o seu pastor? Nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós precisamos dar ouvidos ao conselho de Deus, irmãos, de Deus. Você está pretendendo tomar uma decisão na sua vida? A maioria de nós aqui, eu tenho certeza, a maioria de nós aqui temos planos, temos projetos. A maioria de nós aqui tem sonhos. Quando foi a última vez que você orou e perguntou a Deus se o seu sonho é o sonho de Deus para a sua vida? Se esse projeto que você está intentando é o projeto de Deus para a sua vida, é o melhor para você? As aparências são enganosas, irmãos. As aparências nos enganam pelo menos de 3 maneiras. A primeira delas, pela vista mesmo, né? Você não precisa abrir a sua Bíblia, a não ser que você queira. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, nós temos uma história muito interessante. O Senhor havia enviado Samuel à casa de Jessé, para que um dos filhos de Jessé fosse ungido como próximo rei de Israel. Porque o Senhor havia rejeitado a Saul, que havia se desviado dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor havia encontrado dentre os filhos de Jessé um que tinha o coração segundo o seu coração, o coração de Deus. E então o profeta Samuel vai à casa de Jessé, na expectativa de que um dos filhos de Jessé fosse escolhido rei. E então o profeta pede que Jessé traga seus filhos todos. E Jessé traz todos eles, com exceção de um que estava lá no campo, mas era o caçula, era o mais desprezado. Então o próprio Jessé deve ter imaginado: não pode ser esse. Deve ser o primogênito, deve ser Eliabe, o mais forte, o mais bonito, o mais alto. Então veja o que diz o texto, 1 Samuel 16, versículo 6. Sucedeu que entrando eles, Jessé e Samuel, viu
Samuel, a Eliabe, que era um dos filhos de Jessé, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Agora preste atenção nisso. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém? Então, o que o exterior significa na tomada de uma decisão? Absolutamente nada, nada, nada. Vocês se lembram que Abraão e Ló estavam tendo problemas? Porque os gados deles estavam crescendo muito. Então, Abraão disse para Ló: Ló, escolhe para onde você vai. Se você vai para o Oriente ou para o Ocidente, para o Norte ou para o Sul. Para o lado que você for, eu vou para o outro lado. E Ló escolheu o lugar mais bonito que ele viu. Eles subiram no alto da colina, e Ló viu assim um lugar lindo aos olhos do homem, que parecia maravilhoso. E Ló disse: não, é para lá que eu vou, eu quero ir para lá. Então Abraão disse: então se você vai para lá, eu vou para cá, eu vou para o outro lado. E você sabe o que veio se tornar o local que Ló escolheu? Sodoma e Gomorra. Aquele lugar lindo foi o local que o próprio Deus destruiu a fogo e enxofre caído do céu. E naquele lugar Ló sofria como um homem justo, que temia a Deus no meio de um povo ímpio, de um povo promíscuo, que acendeu a ira de Deus contra toda uma cidade, na verdade duas, Sodoma e Gomorra. Então era um lugar muito bonito aos olhos do homem, como o Rio de Janeiro, né, para os turistas, cidade maravilhosa. Hoje eu fiquei sabendo de um turista croata que foi assassinado na cidade maravilhosa. E eu me lembrei do Nicola, o croata que a gente hospedou na nossa casa e que quase foi assaltado também na praia de Botafogo. E quase roubaram a máquina fotográfica que a Bárbara tinha nos emprestado. Cidade maravilhosa, mas cheia de bandidos, cheia de tráfico, de prostituição, de homossexualismo. Mas tem o Pão de Açúcar, tem o Corcovado, tem a praia de Copacabana. E o que mais tem lá? Pecado, pecado, pecado e pecado. Vale a pena? Será que você escolhe pela vista, pelo que vê? Cuidado. Aquilo que é maravilhoso aos olhos pode ser a perdição da tua alma. Você escolhe o namorado pela aparência, pela beleza física. Ore a Deus, peça o conselho de Deus. Não comece um namoro, muito menos um noivado, que se trata de uma aliança, sem pedir o conselho de Deus, a direção de Deus, a não ser que você queira sofrer. Peça a direção de Deus, o conselho de Deus, e espere no Senhor. Espere a direção que Deus dará para a sua vida, em nome de Jesus. Nós somos enganados não só pela aparência exterior, nós somos enganados também pela religiosidade. O próprio Senhor Jesus desmascarou os religiosos hipócritas. Em Mateus capítulo 23, versículo 27, o Senhor disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A religião deles era vã. São como pessoas que não perdem os cultos, mas que no dia a dia
não dão bom testemunho de Cristo. Não tem vida com Deus. Será que uma dessas pessoas enganaria você? Você se impressiona com alguém que se veste de terno e paletó? Os maiores corruptos desse país se vestem assim, de terno, paletó, gravata. Os maiores ladrões dessa nação se vestem dessa maneira. Usam as melhores gravatas italianas. Usam os melhores sapatos que brilham. Ternos importados. Você se engana com isso? São muito simpáticos. Muito simpáticos, carismáticos. Por isso se tornam políticos. Por isso. Para enganar as pessoas. Você se engana com isso? Se engana com a aparência do homem? Se engana com a maneira impostada como ele fala, a paz do Senhor, glória a Deus, nas alturas. Você é enganado por isso, por uma voz afetada, igual voz de padre católico. Meus irmãos, vamos dobrar os joelhos, irmãos. O tom de voz engana você. A oração bonita, que oração linda, esse é um homem de Deus. Olha como ele ora bonito, é um homem de Deus. Pode entrar na minha casa. Aí ele vai apontar, isso aqui Deus não se agrada do diabo, isso não é, põe lá no meu carro que eu vou queimar, lá no monte. Aí tu põe no carro dele e leva tudo para a casa dele. Eu ouvi de um que deu o computador. Seu computador é preto. O computador de Deus tem que ser branco, esse é preto, esse é do diabo. Pode tirar, pode desligar, tira isso daí. História verídica. Verídica. Me dá aqui seu computador. Esse computador não presta, isso não é de Deus. Quanta gente sendo enganada por religiosidade, por reteté, por sapateado, por línguas estranhíssimas, eu não vou nem dizer que são estranhas. Uau, homem de Deus, mulher de Deus. Vai ver a vida. Pelos frutos os conhecereis. Não é pela língua estranha, não é pela profecia, não é pelo suposto milagre. É pelo fruto. Fruto. Quem é essa pessoa? Ela ama a Deus sobre todas as coisas, tem uma vida em santidade. Ela ama o seu próximo, a começar pela sua família. Quem é essa pessoa? Vamos deixar de ser ingênuos em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que línguas espirituais não sejam reais. Pela misericórdia de Deus, o Senhor me deu esse dom também. Mas isso não é espetáculo, isso não é para ser exaltado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, normatiza isso e diz: se num culto público não houver intérprete de línguas estranhas, que vocês estejam todos calados e não falem em línguas, mas se quiserem falar, falem baixinho entre você e Deus. Ponto final. Acabou. Eu não sei se aqui tem algum intérprete de língua estranha. Se tem, se apresente, por favor. Eu, na verdade, até acho que Paulo estava sendo irônico. O que ele queria mesmo é colocar ordem no culto, sabendo que ninguém ia traduzir nada. Quantas pessoas enganadas com falsas profecias, irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, eu vou dar uma orientação aqui, da parte de Deus, para quem congrega comigo, para quem me tem como pastor. Jamais vá em cultos de igrejas aonde a prática é a adivinhação. Jamais faça isso. Jamais, a não ser que você queira ficar perturbado da sua cabeça. Se você quiser ficar perturbado, o problema é seu.
Mas a orientação que eu dou para você: não vá, porque você está procurando um falso profeta, um adivinho, um espírito enganador que se passa de cristão, para colocar perturbação na tua cabeça, para colocar dúvida em você, para dizer que alguém fez macumba contra você, para negar a eficácia do sangue de Jesus que te guarda e te livra de todo mal, para colocar medo, pavor no teu coração e você não conseguir mais dormir, para fazer você desconfiar do seu marido ou da sua esposa. Não vá em nome de Jesus. Se você teme a Deus, obedeça a Deus, não faça isso, porque Deus não se agrada disso. Deus fala, está falando agora. Deus está falando pela palavra. E se Deus quiser falar alguma coisa diretamente com você, Ele vai falar com você. Ele pode até me usar, Ele pode até usar alguém, mas você ir para um lugar como alguém que vai para um cartomante, para um jogador de búzios, para saber o futuro, para saber o que está em oculto, isso é diabólico. Deus não se agrada disso. Não tem essa prática na palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, ande corretamente, confie em Deus e creia na eficácia do sangue de Jesus, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, cuidado com a vista, cuidado com a religiosidade, muito cuidado. E finalmente, cuidado também com posições, cargos, títulos. Que às vezes a pessoa se usa de uma posição para nos enganar. E o exemplo final que eu dou aqui se encontra em João capítulo 13, e agora sim eu queria que você abrisse sua Bíblia. Evangelho de João capítulo 13, quarto livro do Novo Testamento. João 13, 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ou seja, irmãos, preste atenção nisso. Eles não estavam acreditando. Impossível! Como pode? Todos aqui são apóstolos. Um dos 12 trairá o Senhor? Não, isso não é possível. Eles estavam duvidando. Versículo de número 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado de pão, não é? E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Olha que interessante. Um deles ali era um traidor. Mas ninguém desconfiou. O tempo todo. Ninguém desconfiava. Agora o que me chama a atenção aqui é o seguinte. Quando o discípulo amado, que acredita ser o próprio João, pergunta a Jesus: Senhor, quem é? Jesus revela quem é. Jesus diz a ele quem é. Não diz o nome, mas dá o sinal. Dá o sinal. É assim, amados, que Deus muitas vezes nos responde com sinais. Como foi aquele sonho do pastor Robson com aquela serpente mamba negra. Através de sinais. Só que nós muitas vezes ignoramos os sinais. Aparentemente, João ignorou o sinal, porque não é dito que ele contou para Pedro. Ele ouviu e calou. Talvez ele tenha acreditado, mas não tenha conseguido dizer isso para Pedro. Tenha pensado: não é possível, eu entendi errado.
Mas o Senhor disse: é aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. E o Senhor molha o pão no vinho e dá a Judas. E Judas trai o Senhor. Se levanta para trair o Senhor. E o mais interessante é que quando Judas se levanta para trair o Senhor, veja comigo o versículo de número 28 agora. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu, nem o discípulo amado, nem Pedro, compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Por quê? Agora preste atenção. Como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Ou seja, eles tinham Judas como alguém acima de qualquer suspeita. Judas para eles era alguém acima de qualquer suspeita. Era o tesoureiro, era quem tinha responsabilidade de lidar com as ofertas que Jesus recebia. E aqui nós vemos a que destinação Jesus dava para as ofertas. Ou era para eles mesmos, para o sustento deles, não para o esbanjamento, não para o enriquecimento, ou era para ajudar os pobres. Essa é a correta destinação das ofertas colocadas na obra de Deus, entregues na igreja do Senhor. Mas eles não conseguiram acreditar naquilo. Não, trair não. Ou ele saiu para comprar alguma coisa para nós ou para os pobres. Trair Jesus não, trair o Senhor não. Judas era alguém acima de qualquer suspeita. Então, amados, o que significa, na hora de nós tomarmos uma decisão, a posição que alguém ocupa, o título que alguém tem, a função que alguém desempenha? Nada. Zero. Busque o conselho do Senhor. Pergunte ao Senhor. O discípulo amado perguntou: Senhor, quem é que te trairá? E Jesus o que fez? Ficou em silêncio? Não. Jesus lhe respondeu através de um sinal: é aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. Jesus não escondeu, Jesus alertou. Só que o discípulo amado não compreendeu. A palavra diz que nenhum dos que estavam à mesa entenderam que Judas havia saído para trair o Senhor. Como é importante nós buscarmos o conselho de Deus. Senhor, o que devo fazer? Quando devo fazer? Como devo fazer? Ou não devo fazer? Senhor, me diga. Senhor, se o Senhor me der um sinal, ajuda-me a compreendê-lo. Ajuda-me a segui-lo, a obedecer-te. Confirma-me, Senhor. Amados, Deus ouve a nossa oração, como Jesus ouviu a pergunta de João: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Aquele a quem eu der o bocado de pão molhado. Será que nós temos nos lembrado de perguntar ao Senhor? Será que nós temos nos lembrado de consultar a Deus nos momentos mais importantes da nossa vida? E quem sabe até nas pequenas decisões também, porque às vezes as pequenas decisões têm grandes consequências, amados. Mas o fato é que muitas vezes nós desprezamos o conselho do Senhor e somos enganados pela vista, pela aparência física, somos enganados pela religiosidade, somos enganados pela posição, pelo título, pela função que alguém desempenha, achando que esta pessoa está acima de qualquer suspeita. Antes de nós tomarmos qualquer decisão, que nos lembremos de Josué capítulo 9. Que nos lembremos de consultar a Deus, de pedirmos o conselho de Deus. Davi, no Salmo 32, o Salmo 32, versículo 8, nos diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir.
E sob as minhas vistas te darei o quê? Conselho. Quero ler mais uma vez, marque na sua Bíblia, Salmo 32, versículo 8. O Senhor dizendo: instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. O discípulo amado estava junto ao seio de Cristo, e por isso pôde lhe pedir conselho. A que distância nós estamos do Senhor? Você está perto do Senhor ou distante dele? Vamos nos aproximar de Deus, amados. Vamos pedir o conselho do Senhor. Que sejamos sábios e não tolos. Você não precisa errar para aprender. Tudo o que você precisa é buscar o conselho do Senhor e seguir o seu conselho, para que você tenha paz e seja bem-sucedido e tenha a vida eterna. Eu quero convidar você a orar junto comigo, em nome de Jesus. Por favor, ore comigo, principalmente se você está tomando alguma decisão na sua vida. Se você está prestes a tomar uma decisão, seja ela qual for, a saída de um emprego, aceitar uma nova proposta de emprego, um noivado, um namoro, um casamento, eu quero convidar você a falar com Deus nesse momento, aí mesmo onde você está. Uma decisão de mudar de casa, mudar de bairro, mudar de cidade. Uma decisão de comprar um imóvel, comprar um carro, trocar de carro, ou seja lá o que for. Uma decisão de trocar de escola, de fazer um curso ou parar de fazer um curso. Que falta nos faz um curso de inglês? Eu me arrependo de ter parado o meu curso anos atrás. Que falta isso me faz hoje? E eu parei sem consultar o Senhor. Que você esteja disposto a consultar o Senhor em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fazer a sua oração. A sua oração. Abre o teu coração para Deus. Peça o conselho do Senhor. Josué não pediu o conselho do Senhor. E por causa disso ele foi enganado. Não somente ele, mas todo o seu povo. Quando você é enganado, muitas vezes a sua família também sofre as consequências disso. Esse é o conselho de Deus para nós hoje, que busquemos o seu conselho. Então faça a sua oração, coloque agora diante de Deus, qual é o seu motivo de oração a respeito da tomada de decisão que você está vivendo agora. Uma mudança de trabalho, uma mudança de negócio. Você já orou a Deus? Você já perguntou a Deus: Senhor, é a tua vontade que eu mude de profissão? Se você troca de profissão só por causa do dinheiro, deixando de fazer aquilo que você ama fazer, só para você ganhar um pouco mais, provavelmente você será muito infeliz. É preferível ganhar menos e trabalhar com alegria, do que ganhar muito mais fazendo algo que não te agrada. Qual é a decisão que você tem que tomar? Você está num relacionamento problemático, que você começou sem pedir o conselho de Deus? Então peça agora. Eu quero orar aqui para que Deus responda a você, para que Deus te dê direção. E eu já conversei com o pastor Robson ontem, conversarei com o pastor Sandro também. Nunca mais nós vamos tomar decisões nesta igreja, relativas a esta igreja, sem que oremos juntos
e juntos aguardemos a resposta de Deus, para a glória de Deus. E você verá o resultado disso, para a glória de Deus. Oremos. Pai, ouve, Senhor, a oração de cada um que nesse momento se apresenta diante de Ti, Pai. De cada um que tem uma decisão a ser tomada, Pai. De cada um, Pai querido, que nessa hora humildemente Te pede o conselho, Pai. E que esta pessoa faça isso de todo o coração, Pai. E esteja disposta a ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua direção. E a seguir, Pai, a direção, o conselho que o Senhor nos mostrar, Pai. Ó Pai Santo, no nome de Jesus, Teu Filho amado, Pai, nós Te rogamos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que nós tomamos alguma decisão sem pedirmos o Teu conselho, Pai. A Tua palavra nos revela, em Isaías no capítulo 30, que são rebeldes os filhos do Senhor, que executam planos e procedem e fazem aliança sem a Tua aprovação, e que sobre si mesmos acrescentam pecado sobre pecado. Senhor, que nós não sejamos filhos rebeldes, Pai. Por isso, primeiramente, Pai, Te pedimos perdão pela nossa rebeldia, Pai. Por todas as vezes que nós tomamos decisões precipitadamente, embasadas naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, embasados em religiosidades, embasados em títulos, embasados na aparência desse mundo. Pai, só o Senhor conhece o coração, Pai. Por isso, Pai, nós Te pedimos, ó Deus, nos revela a Tua vontade, Pai. Nos revela, Pai, o caminho que devemos seguir. Ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos em segurança, Pai. Que nós não estejamos dando passos em direções erradas, Pai. Guia-nos, ó Pai, pelas Tuas veredas, ó Pai. Conduze-nos, ó Pai. Venha nos instruir, nos ensinar o caminho que devemos seguir, para que nós estejamos sempre debaixo das Tuas vistas, sempre na Tua presença, para que o Senhor sempre possa nos aconselhar, Pai. Fala conosco, Pai. Responde, Pai, cada oração aqui. Eu tenho certeza, Pai, que assim como o Senhor deu resposta ao discípulo amado, o Senhor também nos dará resposta, porque nós Te amamos e também somos Teus discípulos, Pai. Ó Senhor, fala conosco, responde-nos, ó Deus. E se o Senhor nos responder através de sinais, ajuda-nos a entendê-los, a compreendê-los, Pai. E que a confirmação seja a Tua paz inundando o nosso coração, Pai, para a glória do Teu nome, ó Deus. Nós assim oramos, para que sempre nos lembremos de pedir o conselho do Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.